fui no play de outra gravação em vez de não começar a gravar de volta. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Day Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a esse novo canal. Para o vídeo de hoje, eu separei um tema muito interessante que algumas pessoas têm curiosidade de saber, que é os custos de uma produção de um livro. Muitos de vocês às vezes se perguntam, ou às vezes também perguntam para nós autores, por que a gente geralmente não publica tanto livro impresso, né? Publicamos mais e-books do que livros físicos. E o vídeo de hoje vem no intuito de talvez responder um pouco dessas questões, né? Na verdade, o que acontece, gente, é que os custos envolvidos numa produção de um livro, né? Seja por uma editora, ou seja, realmente as custas do autor, pelo um financiamento coletivo, independente, né, da forma que for ser realizado esse projeto, existem custos envolvidos. Então, só para começar, né, quando a gente pega o livro todo bonitinho, assim, né, recebe na nossa casa, é muito bom, é uma sensação muito gostosa, mas por trás de tudo isso, a gente começa, né, lá depois que nós autores terminamos a história, né, a gente termina o rascunho apenas, e aí depois de concluir, né, fazer uma revisão nossa própria, a gente começa esses outros passos que vão dizer muito, né, da qualidade, da profissionalização, do resultado que vai sair o seu livro. Então, para mim, né, Day, um dos primeiros passos depois desse rascunho é a revisão do livro. Quanto custa, gente, mais ou menos um preço de revisão? Depende muito de pessoa para pessoa, depende muito da quantidade de páginas que o seu livro tem, porque a revisão é cobrada por página, tá? Então, por lauda, geralmente o revisor entrega para nós um parâmetro, né, de padrão que ele usa de modelo para fazer essa cobrança. O segundo passo, depois da revisão, a gente vai vir uma carreata depois da revisão. Fogos para a nossa inauguração do canal. O segundo passo, depois da revisão, é um momento que é crucial para um livro, porque é o primeiro contato que o seu leitor vai ter na hora que ele bater o olho, que é justamente a capa. Então, é o seu cartão de visita, né? O seu material precisa chamar atenção, precisa dizer, né, sobre a história e precisa ser bem feito. Então, a capa é um dos pontos, né, mais essenciais da produção de um livro e por isso precisa ser feito com muito cuidado, né? Precisa ser levado com muita responsabilidade para você conseguir transmitir aquilo que você quer na sua história e também para que consiga atingir o seu público, que é uma das coisas mais importantes, né? Então, por mais que a gente diga que não compra um livro pela capa, muitas vezes a gente compra assim, às vezes até sem perceber, mas todo o processo de produção de capa também tem os seus custos. Vai depender se você vai contratar um capista designer, vai depender se é um ilustrador, né? Vai depender de quão complexo é o desenho da sua capa. Então, os custos também da produção da capa variam, né, de acordo com o profissional, a habilidade que ele tem e todos os detalhes que vão ser inseridos ali. Um passo seguinte também envolve a diagramação. A diagramação, gente, é o profissional, né, o diagramador que deixa o livro todo bonitinho, assim, alinhado, o texto, né, a forma como o texto, ele se organiza nas páginas. Então, é diferente do revisor, que vai fazer, né, um trabalho de revisão mesmo, às vezes de copydesk, de mudar alguma coisa no texto. O diagramador, ele não muda nada no texto, ele muda, né, o que ele faz, o trabalho é a organização daquele texto nas páginas para deixar tudo bonitinho, tudo bem alinhado. Se o seu livro tiver ilustrações, né, onde que essas ilustrações vão. Então, esse
pacote, né, de dentro, é a parte visual que vai dentro do livro. Então isso é a parte de diagramação. Mais uma vez, o preço da diagramação ele varia, da quantidade de páginas também, a maioria dos diagramadores cobram por página, tá? Também vai depender dos detalhes que você quer no seu livro, mas também é essencial, seja impresso, né? Ou seja em e-book. A diagramação dos dois ela é necessária, porém, como no livro impresso geralmente a gente tem mais detalhes, né? No e-book, algumas vezes essa diagramação sai mais barata do que no livro físico. Se o seu livro for publicado através do e-book, né, das plataformas digitais, aí você vai procurar a plataforma que mais agrada, né, para você colocar o seu livro. E aí você vai começar a pensar em preço, né, quanto que você vai vender, né, aquele e-book, você vai começar a divulgar, começa uma outra etapa do processo, que isso a gente vai falar em outro vídeo. Mas se o seu livro for em e-book, a publicação geralmente ela para, né, nesse ponto, e aí você já começa a etapa realmente de venda do seu livro. Mas se o seu livro é impresso, depois da diagramação, da ilustração, de tudo isso, vem a parte mais talvez complicada, que é a impressão desses livros. Então, como você vai fazer a impressão? Geralmente nós escolhemos, né, pesquisamos gráficas diretamente que façam essa impressão para nós. O serviço gráfico, gente, de impressão, ele depende, o preço dele, né, depende da quantidade de páginas que o seu livro vai ter. Então, quanto maior for um livro, mais caro ele vai sair. Se o seu livro é no tamanho 14x21, que geralmente é aqueles livros mais menores, eles não são de bolso, mas eles são um pouquinho menores, eles têm um preço menor. Já o 16x23, que é aquele um pouco maior, ele tem também um preço mais elevado. Se o papel que você quer é aquela folhinha amarela, né, que a gente conhece como papel pólen, ele é mais caro do que o papel branco. Se o seu livro tem ilustrações, ele vai sair mais caro do que um livro que não tem. Então, se tem páginas coloridas, se tem páginas preto e branco, tudo isso pode elevar ou diminuir os custos da impressão do seu livro. Então, nem sempre a gente consegue fazer o livro impresso. Às vezes a gente opta pelo e-book, justamente porque o custo da impressão é quase que metade, ou às vezes mais da metade, do valor da sua publicação. Só a impressão. Então, é por isso que muitas vezes a gente opta e prefere, né, até para que saia mais em conta para vocês leitores, fazer o livro apenas digital, né, só o e-book. Tudo isso que eu falei foi baseado na minha experiência, na minha última publicação, né, que foi a mais recente, independente. Quando vocês virem o autor lançando o livro em e-book, lembrem-se desse vídeo, né, e de como ainda é difícil publicar mesmo o livro digital. Quem sabe depois de ter um primeiro momento ali de boas vendas no livro digital, o seu autor também não consiga fazer uma edição impressa. Se você gostou, né, coloca aí o seu comentário, ativa as suas notificações e eu espero você no próximo vídeo. Tchau! Depois a gente vai cortando as partes ruins.